Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. O mês de dezembro é o mês de luta contra a AIDS. Hoje a gente conversa sobre o vírus HIV, causador da doença AIDS, que ataca o sistema imunológico responsável por defender todo o nosso organismo de doenças. A entrevistada do dia é a Saliane Ribeiro, enfermeira do programa IST AIDS CTA, e a gente conversa com ela agora. Saliane, seja muito bem-vinda aqui no Conexão Saúde. É uma alegria tê-la aqui com a gente, falando de uma doença que a gente precisa sim de conscientização, de conhecimento, para que a gente possa se defender cada vez mais, não é isso? Obrigada, o prazer é meu ter sido convidada. Saliane, você é enfermeira responsável por esse grupo, né? Você coordena o grupo de IST, AIDS, CTA. Explica pra gente o que é. Bom, esse programa... É um programa, isso? É um programa. É um programa que ele é municipal, ele atende as pessoas que são portadoras do HIV AIDS e faz o acompanhamento, o tratamento, ele atende com consultas médicas, atendimento de enfermagem, ele provê exames de laboratório, exames de radiologia. Então ele acompanha esses pacientes que são portadores, né, da doença. E esse programa é aqui da cidade de Araraquara, você é responsável. E eu queria entender, a gente começar o assunto, o cenário hoje da doença e do vírus. Porque quem está em casa, né, eu não sei se sabe essa diferença. Às vezes você é portador do vírus HIV, mas ainda não desenvolveu a doença da AIDS, não é isso, Saliane? Explica pra gente melhor. Isso. Hoje, o programa IST AIDS, ele atende em torno de 1.100 pessoas aqui no município. Na cidade de Araraquara. E essas pessoas, tanto são portadoras, são aquelas pessoas que têm o vírus, convivem com o vírus, mas não têm nenhuma doença ainda estabelecida. E aquelas pessoas que já têm a AIDS instalada, ou seja, ele já adquiriu uma doença oportunista. Correto. E como que a gente pode enxergar o cenário da doença no mundo, no Brasil? São quantos milhões de pessoas no mundo com AIDS? Você tem algumas informações de dados para a gente entender a importância da gente sempre falar desse assunto, pelo menos lembrar uma vez por ano que é o Dezembro Vermelho, que é o mês de dezembro, para a gente ficar alerta. Quais são esses dados? Bom, segundo os dados da UNAIDS, o mundo hoje existem 38 milhões de pessoas que convivem com o vírus, sejam portadoras ou com a doença AIDS. No município nós temos, que eu falei para você agora há pouco, em torno de 1.100 pessoas, né, que nós tratamos e acompanhamos, e a gente vê que os números ele vem crescendo, né, em termos de mundo. No nosso município esse número ele vem crescendo devagarinho, a passos lentos, mas continua crescendo. No ano aí de 2019, já trouxe uns dados aqui para você, em 2019 nós tivemos 85 novos casos de pessoas infectadas no município, né? E agora em 2020, até o mês de junho, nós tivemos apenas 31 pessoas. Esse número teve essa diminuída, talvez seja porque estamos aí em plena pandemia da Covid e talvez por conta do confinamento essas pessoas não tenham procurado o nosso serviço e nós não tenhamos ainda conseguido fazer um diagnóstico precoce. Certo. Saliane, é importante a gente deixar claro aqui para os nossos telespectadores como que a gente transmite ou pega o vírus HIV, que a gente sabe que é por meio das relações sexuais. Existem outros meios de transmissão? Sim, além da relação sexual desprotegida, né, também através de seringas, de agulhas, cuidado com o alicatinho da manicure também, né, o ideal é que cada um tenha o seu alicatinho, né, que você leve o seu material quando for fazer as unhas. Mas com essa questão de materiais, de pérfuro cortantes também, para quem trabalha na saúde, né, então tem o risco também de infecção com material biológico. Perfeito. E de mãe para filho também? De mãe para filho também, é o que a gente chama de transmissão vertical.
É quando a mãe transmite o vírus para o bebê na hora do parto. No nosso município, nós ficamos 12 anos sem nenhuma transmissão vertical. E a última transmissão, infelizmente, ocorreu há 2 anos. Né? Em 2 anos, depois de 10 anos sem nenhuma transmissão vertical, há 2 anos nós tivemos aí um caso. Porque quando a mãe sabe que ela tem o vírus HIV e ela comunica, consegue não transmitir para o feto, para o bebê que está em desenvolvimento? Essa mãe, quando ela dá entrada, a porta de entrada na saúde seria atenção básica, né? Tem os convênios também, mas de um modo geral, atenção básica. Essa mãe, quando ela chega lá na unidade de saúde para fazer a consulta de pré-natal, o primeiro atendimento é com o enfermeiro. E nesse primeiro atendimento são realizados os testes rápidos de sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV. Uma vez diagnosticado HIV, essa mãe já é encaminhada para o ambulatório CESA, né, para o Serviço Especial de Saúde, onde ela vai ser acompanhada durante todo o pré-natal dela. Quando essa mãe chega na maternidade, a nossa maternidade de referência SUS aqui no município é a Fungota. Ótimo. Quando ela chega lá na Fungota, a equipe já sabe que essa mãe ela é portadora do vírus. Essa mãe, antes do parto, ela vai fazer uso do antirretroviral endovenoso. Ela já fez uso do antirretroviral via oral durante a gestação. E quando ela chega lá para ter o filho dela, o bebê dela, ela vai fazer uso do antirretroviral endovenoso. E assim que essa criança nascer, também nas primeiras horas de vida, o bebê vai receber o antirretroviral via oral. E essa mãe, ela vai ser, infelizmente, impedida de amamentar. Correto. Infelizmente, entre aspas, porque a gente sabe que não vai poder, né, não transmite, felizmente, o vírus para a criança. E Saliane, como você faz parte desse programa e é responsável pelo programa IST/AIDS, você sabe do tipo de perfil de pessoas que chegam com esta dúvida em relação a estar ou não com o vírus HIV. Que tipo de questão a pessoa leva? É sexo desprotegido? Como que vocês percebem o perfil das pessoas que buscam esse tipo de exame? A maioria das pessoas que procuram o CTA assim, nós temos várias portas de entrada. A porta principal é a atenção básica, né? Mas nós temos também UPA, nós temos atenção privada, mas no caso do CTA em questão, o público nosso, a maioria são estudantes. São estudantes. E quando essas pessoas procuram o nosso serviço, elas já desconfiam de alguma situação em que estiveram expostas. É mais pela exposição e não por nenhum tipo de sinal, porque os sinais demoram para acontecer. Isso, o que a gente espera, né, o que a gente fala nos nossos aconselhamentos, quando a gente faz algum evento, é que as pessoas procurem o programa, né, seja o serviço de saúde, tanto do ambulatório lá na atenção básica, quanto o nosso serviço lá no CTA, antes de apresentar qualquer sinal ou sintoma. De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que as pessoas façam a testagem rápida pelo menos 2 vezes ao ano, ou seja, a cada 6 meses. Né? Isso se não tiver nenhuma situação de vulnerabilidade. No caso de pessoas que têm vida sexual ativa, é importante que todas elas façam o teste, independente de terem parceiros fixos, de terem múltiplos parceiros ou parceiros eventuais. Né? O importante é que elas façam o teste pelo menos 2 vezes ao ano. Em caso de pessoas que têm alguma exposição ali, ou rompeu o preservativo, ou esqueceu o preservativo, fez uso de álcool e droga, né, e não se atentou, né, com quem estava, ou não se lembrava com quem estava, para essas pessoas nós temos também a PEP. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, é um antirretroviral, um medicamento, né, o mesmo medicamento que é usado lá no tratamento do HIV, que ele é fornecido para essas pessoas que se expuseram, né, e que ela pode fazer uso dessa medicação até 72 horas após a exposição, que vai impedir que ela seja infectada pelo vírus. Ótimo. Muito bom, a gente está aqui aprendendo como a gente pode correr atrás. A gente volta a conversar aqui com a Saliane. Agora a gente vai rapidamente lá para a clínica da doutora Mariana Carvalho, no nosso bloco Equilíbrio Hormonal, e ela vai explicar para a gente por que diabetes causa tantas complicações.
Equilíbrio hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Olá, hoje eu vou falar para vocês a respeito das complicações do diabetes. Muitas pessoas acabam perguntando por que uma doença que na maioria das vezes ela é silenciosa, ela pode levar a tantas complicações na vida dos portadores, tá, desta doença. Então, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, né, esteja se sentindo bem e apresente níveis elevados da glicemia, tá? Esse aumento da glicemia, ele acaba sendo tóxico para o nosso organismo, né? Então ele é capaz, mesmo pequenos aumentos, seja de manhã ou seja ao longo do dia, né, na madrugada, eles podem levar a lesões no endotélio, que é a camada interna dos vasos, tá? E também pode levar a uma alteração dos nervos, é como se fizesse um machucado em todos os vasos e em todos os nervos do organismo, né? E isso acaba afetando vários órgãos, porque vários órgãos eles têm irrigação, né, tanto da parte sanguínea quanto essas terminações nervosas. Então a retina, o nosso cérebro, o coração, os rins, tá? O nosso trato gastrointestinal inteiro, né? Então estômago, esôfago e as extremidades, tá? Então quando existe uma descompensação da doença, todos esses órgãos eles acabam sendo lesionados por conta dessas lesões mínimas que a gente não enxerga, mas que elas acabam acontecendo. O que os estudos eles mostraram pra gente, tem mostrado a cada dia mais, que quanto mais precoce for iniciado o tratamento do diabetes, mesmo que seja naquela fase inicial que nós chamamos de pré-diabetes, em que você não tem um diabetes instalado ainda de fato, mas você está numa fase que já tem alteração de glicemia, quanto mais precoce você iniciar o tratamento, menor o risco dessas complicações aparecerem no longo prazo. Por isso que é importante que sejam feitos exames de rotina para que se detecte, né, um aumento da glicemia aí, mesmo em pessoas que não tenham sintomas, mas se essas pessoas possuem fator de risco, isso deve ser investigado para que imediatamente um tratamento seja instituído, né, com reeducação alimentar, mudança dos hábitos de vida, prática de exercícios físicos e introdução precoce da medicação. Tá? Porque é esse controle glicêmico precoce que vai fazer o diferencial lá na frente e diminuir o risco dessas complicações se instalarem aí, tá bom? Equilíbrio hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Muito bom, doutora Mariana, é sempre muito bom aprender com você. Agora a gente vai refletir no nosso bloco Despertar, com o autor do livro Despertar, Cássio Ropelato, e ele fala de um tema interessante, a Era do Super-Humano. Despertar, com Cássio Ropelato. Hoje vivemos a era do super-humano. O que significa isso? Nós somos o homem performance, a mulher performance, nós temos que ser bonitos, nós temos que parecer inteligentes, nós temos que parecer bem-sucedidos. O que significa isso? Isso significa que nós estamos nos deteriorando, nós estamos formando um personagem, nós não somos verdadeiros, nós não somos íntegros, porque nós estamos aqui por uma performance e não para ser quem somos. Nós perdemos a capacidade de ser simples, de ter relações simples, descomplicadas. Nós precisamos de tudo muito over, muito grande, muito suntuoso. Nós precisamos parecer. Mas o que acontece quando eu quero parecer? O que acontece com quem sou? O que acontece com esse super-humano que tem que corresponder às expectativas de uma sociedade insaciável? Eu não posso envelhecer, eu não posso ter rugas, eu não posso ter barriga, eu não posso deixar de consumir aquilo que é a moda. O que acontece com esse ser humano? O que acontece quando olhamos para trás e percebemos que os nossos ancestrais tinham uma capacidade de encantamento com as coisas simples?
Não é à toa que nós percebemos uma geração muito jovem que perdeu a conexão com as coisas simples, que perdeu a capacidade de reconhecer o amor simples. Parece que os amores têm que ser amores. Parece não, na verdade isso é uma realidade. Nós fazemos amores de Hollywood, amores suntuosos, amores fortes, explosivos. E quando nós temos um amor simples, parece que algo está errado. Parece que algo não deu certo. O que aconteceu com esse homem, ou quem somos nós diante dessa necessidade de ser sempre o super-herói? Aquele que tem todas as respostas, aquele que sabe tudo, aquele que precisa de antemão ter todos os projetos para amanhã ser feliz. E não reconhece que hoje, lamentavelmente, não consegue ser feliz, não consegue estar consigo mesmo, porque perdeu uma das coisas mais essenciais que faz parte do ser humano, mas não faz parte do super-homem, que é a simplicidade. A beleza da simplicidade, de estar com quem se ama, de reconhecer que essas pessoas não são muito caras. Para o super-homem, as pessoas se tornam dispositivos, objetos, do qual eu me interesso por aquilo que você me propõe. O homem simples se interessa pelo outro desinteressadamente, porque amar é uma grande aventura e só o simples pode amar. O sofisticado, ele quer ganhar. Despertar com Cássio Ropelato. Cássio Ropelato, muito bom, ótima reflexão. A gente de fato deveria começar a prestar mais atenção sobre as nossas atitudes, comportamentos, esse querer, né, de buscar e ser tanto. E agora, quem vai tirar dúvida? A gente tira dúvida sobre a vacina da Covid-19. E é com ele, Dr. Victor de Almeida. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre uma das dúvidas que eu mais tenho recebido aqui no consultório sobre a Covid, que seria a questão da vacinação. Quando haverá a vacina, etc. Aí eu vou falar uma opinião particular minha. Eu penso da seguinte maneira: eu trabalho com vacina há muitos anos, há mais de 26 anos. E o que a gente vê é o seguinte: vacina é uma coisa muito séria. Você ensina o organismo a se defender de algum agente agressor. Essa resposta, primeiro que a vacina tem que causar uma resposta no organismo, para você se defender de um agressor. E esta resposta tem que ser muito bem monitorada para você bloquear o organismo que está te atacando e não comprometer o seu próprio organismo. Em outras palavras, você não pode pegar o vírus, destruir o vírus, por exemplo, e atacar o seu próprio corpo, o que acontece algumas vezes se essa vacina não for bem testada. Então, o que eu falo para todos os pacientes é o seguinte: ainda vai demorar muito tempo para a gente ter uma vacina segura. Eu gostaria que fosse a primeira que a gente testasse no Brasil, etc., que fosse extremamente segura. Ótimo. Mas ela tem que ser dada com muita cautela. Por quê? Se o organismo reconhecer um vírus e atacá-lo com muita força, o que pode acontecer? Você destruir o teu próprio organismo. Isso é uma das coisas que a gente vê desde o início de fabricação de vacinas. Por isso que até hoje nós não temos uma vacina para AIDS, nós não temos uma vacina para uma série de doenças, infelizmente. Não é tudo que existe de doença infecciosa que a gente conseguiu fazer vacina. Então, é uma coisa muito delicada. Portanto, eu só recomendaria para as pessoas que eu conheço quando você tiver segurança na vacina. Ou seja, quem foi vacinado, tá, passar pelo vírus e ter um resultado melhor do que quem não foi vacinado ou foi vacinado com o placebo. Você pode agora dar vacina, agora você só vai saber se a vacina funciona ou ela é ruim quando essa pessoa for atacada pelo vírus na comunidade. Então é muito importante isso. Então eu estou falando para todas as pessoas o óbvio da medicina.
E, detalhe, a vacina mais rápida que já houve na história da humanidade durou 4 anos para ser desenvolvida. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, até na nossa ansiedade de ter alguma coisa que funcione, simplesmente atropelar e tomar um remédio, entre aspas, que possa nos fazer mal. Então, a humanidade tem que ter muito bom senso nisso. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Dr. Victor, muito bom sempre escutá-lo aqui no Conexão Saúde. E agora, para vocês aí de casa, tá com um cheirinho delicioso de bolo no ar. Momento Casa de Bolos, nada melhor do que começar o dia com um bolo caseiro, fresquinho e aquele cafezinho. E hoje eu vou falar para vocês sobre os bolos de sobremesa para o Natal, para o fim de ano. Tem bolo de Natal, tem a panacota de morango, tem brigadeirão, tem o bolo da vó Sônia de nozes. Olha esse bolo, mostra essa foto, Lecoque, que delícia esse bolo de nozes. E tem um bolo que é um sonho, que é o bolo sonho irresistível. Olha que delícia esse bolo, vá até a Casa de Bolos. Tem 2 casas de bolos aqui em Araraquara, que é na Alameda Paulista, na Vila Xavier, 1590. Tem na José Bonifácio, no centro também aqui da cidade, número 319. E tem também uma casa de bolos em Matão, na Sinharinha Frota. Que delícia! Aproveitem, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E chegou o nosso momento, minha receita predilecta, com a nutricionista Tuca Baldan. E hoje ela caprichou, ela fez uma bolachinha de coco com goiabada gourmet 0 açúcar da predileta, que está irresistível, é fácil de fazer, papel, caneta na mão e aprendam agora com ela, Tuca Baldan. Minha receita predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje vim fazer para vocês uma receita deliciosa de bolachinha de coco com goiabada gourmet 0 açúcar da predileta. Essa é a nossa personagem de hoje. E os ingredientes para essa receita são 1 xícara de farinha de aveia, 1 xícara de coco ralado, 2 colheres de sopa de semente de linhaça dourada, 1 pitadinha de sal, 3 colheres de sopa de melado de cana, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem e 3 colheres de sopa de goiabada gourmet 0 açúcar da predilecta. Para o preparo dessa receita, a gente primeiro vai misturar o melado de cana, o óleo, o azeite extra virgem a gente usou da Saciale da predilecta e a semente de linhaça dourada. Depois a gente acrescenta a farinha de aveia, o coco ralado e a pitadinha de sal. Mistura todos os ingredientes e aqui eu usei 2 xicrinhas de café de água para a gente poder dar liga na massa, que vai ser esta daqui, ó. Aparentemente ela fica meio esfarelenta e fica parecendo que a gente não vai conseguir fazer, mas eu vou pegar aqui para vocês, ó. Tá vendo uma quantidade? E a gente amassa mesmo, com vontade, com fé. E dá uma achatadinha, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. E, gente, o que é importante, antes mesmo da gente misturar os ingredientes, todos, a gente liga o forno, tá bom? Deixa o forno pré-aquecido. Ó, achatamos. Usamos nosso dedo, tá? Pra fazer como se fosse um furinho. E aí a gente coloca os pedacinhos de goiabada. E aí vai o gosto do freguês. Quanto mais goiabada a gente quer ter, a bolachinha, mais a gente coloca. Aqui eu coloquei 4 quadradinhos de goiabada, ó. Mas a gente pode pôr 1, pode pôr 2 aí, quanto vocês quiserem, tá bom? E aí a gente leva ao forno a mais ou menos 200 graus por 25 minutos. E a bolachinha tá pronta. Aí na hora que a gente for comer, espera um pouquinho para ela não ficar tão mole, porque logo que ela sai do forno, ela não tá tão crocante. E olha que deliciosa que ela vai ficar.
Gente, é uma receita deliciosa para um chá da tarde, com os amigos, mesmo que seja online por conta da pandemia, com um bom cafezinho. Fica um bate-papo delicioso. Até a semana que vem. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, a conversa é com a Saliane Ribeiro, enfermeira do programa Infecções Sexualmente Transmissíveis, IST/AIDS/CTA. A gente conversa sobre esse tema extremamente importante, Dezembro Vermelho. Mas antes eu tenho um recado importante para vocês aí de casa, que é sobre o H-Saúde em Araraquara, aqui na cidade de Araraquara. É real, é para agora, é para já. O H-Saúde chegou para atender Araraquara e toda a nossa região. A partir desse mês de dezembro, você vai poder contar com uma nova dimensão em plano de saúde. É o H-Saúde, um plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa e de todo o corpo clínico da Santa Casa. Todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado de Matão, o H-Saúde é tradição, modernidade, experiência e inovação. Atendimento especializado com serviço de qualidade, promovendo saúde e bem-estar. Você, sua família, sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Araraquara com mais saúde é agora. Ligue para obter mais informações. 99700-1350, 3322-3633. Fica ali na Avenida Bandeirantes, 436 é o número, entre a Rua 2 e a Rua 3, aqui já na cidade de Araraquara. Procure um bom plano de saúde para você e para sua família. A gente volta a conversar aqui com a enfermeira que é responsável pelo programa IST/AIDS/CTA da cidade de Araraquara, Saliane Ribeiro. A gente conversou bastante sobre profilaxia e você comentou, Saliane, agora nos intervalos, no intervalo do programa, sobre uma outra questão profilática que daqui a pouco a Araraquara também vai ter. Conta um pouquinho rapidamente aqui pra gente. Isso, o importante é o uso do preservativo, sempre. Né? Mas o preservativo somente, a gente recomenda também que a gente fala de mandala de cuidados, que seria diminuição do número de parceiros. Quanto menos eu me exponho, menor o risco, eu corro. O uso do preservativo, nós temos hoje no município não só o preservativo masculino, mas também o preservativo feminino, Nós temos aí distribuição de gel lubrificante, que também é um aliado aí no combate, a evitar a transmissão do vírus HIV, que ele ajuda a evitar aí o rompimento do preservativo. Entendi. E nós temos também a PEP, que a gente falou agora há pouco, que é a profilaxia pós-exposição, e nós ainda não temos, mais um item aí da mandala de cuidados, que seria a PrEP. A PrEP seria a exposição, a profilaxia pré-exposição, ou seja, aquele paciente sadio, que ele se expõe constantemente à situação de risco, por algum motivo, alguma razão, ele seria mais uma proteção, ou seja, ele faria o uso do antirretroviral para evitar o contato e a infecção com HIV. Então, que perfil seria essa pessoa? Não a pessoa que decide não usar mais camisinha e começa a ter esse tipo de tratamento, mas talvez um casal que do casal, uma das pessoas do casal tenha a doença ou o vírus. Isso, esses pacientes aí que fariam o uso da PrEP teriam uma indicação específica, Seriam homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, homens e mulheres trans e principalmente aí os casais sorodiferentes, quando um dos dois é portador do vírus e o outro não. Os dados, eles nos mostram qual o sexo com maior percentual com o vírus, com a doença HIV aqui na cidade de Araraquara, o sexo feminino ou o sexo masculino? Sexo masculino. O perfil maior é sexo masculino? Sexo masculino. Existe uma outra questão, é sexo masculino que faz sexo com sexo masculino ou não? Como que é isso? Ou é um casal? A maioria é do sexo masculino, homens que fazem sexo com homens. Homens que fazem sexo com homens. O heterossexual vem acompanhando, ele está se aproximando em termos de estatística, mas ainda hoje a liderança é o homem que faz sexo com homem.
Correto. E como que a gente pode pensar, além da profilaxia, né, sexo sempre com camisinha, o que você falou, quanto, né, menor o número de parceiros, menor a probabilidade de pegar, né, essa doença, o vírus. E como que a gente pode pensar assim no tratamento? A pessoa que está em casa, como que ela recebe essa notícia, esse diagnóstico? Estou com o vírus da AIDS, o vírus HIV, né? Não necessariamente com a doença, com a AIDS. Como que é essa questão, quando a pessoa acaba de ficar sabendo? Saliane, que tipo de vida? Qual é a qualidade de vida? Como que hoje, porque a gente lembra muito da época, né? Vem até às vezes o Cazuza na nossa mente, né? A pessoa vai adoecendo. E hoje o tratamento está muito diferente, muito melhor. Como que é isso para quem já tem o vírus ou a doença? Bom, há 30, 35 anos atrás, o diagnóstico de HIV era diagnóstico de morte, né? A gente tem aí a imagem do Cazuza, do Fred Mercury, né? Aquele fenótipo de cabelos ralos, olhos encovados, face emagrecida, aquela perda abrupta de peso. Hoje, o portador ele é assintomático, ou seja, a pessoa que é portadora do vírus, não tem nenhuma doença ainda instalada, ela não tem sinal ou sintoma nenhum, né? E é por isso que a gente fica nesse trabalho de aconselhamento, de busca ativa, de testagem rápida, de arrebanhar pessoas para que façam o teste, para que essa pessoa venha para a gente antes que ela adoeça. Não que depois que ela adoecer, ela não pode ser tratada e não pode melhorar o estado de saúde dela no geral. Mas a gente quer fazer o tratamento precoce. Então, quanto antes ela vier para o programa, melhor para o tratamento dela. Não esperar ter algum sinal ou sintoma, né? De acordo com como a gente falou agora há pouco, né? O Ministério da Saúde ele orienta que sejam feitas 2 testagens ao ano pelo menos. Essas testagens duram quanto tempo? Você falou, deixou bem claro, é uma testagem rápida. Então eu vou ali no postinho, eu vou ali no CTA, como que é isso? 10 minutos? É testagem rápida, você fica sabendo na hora, depois de quanto tempo? Na hora, né? Na hora. 10 minutos é punção digital, ou seja, um furinho no dedo, né? A gente faz o teste, tem os dispositivos, nós realizamos os 4 testes: hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. No caso da sífilis e as hepatites, a gente faz a comprovação, a confirmação em laboratório. No caso do HIV, se ele for reagente, a gente faz um segundo teste de uma marca diferente. Nós temos sempre 2 marcas de teste. No mesmo dia, na mesma hora também, no mesmo momento. Isso, no mesmo momento. E uma vez os 2 testes de marca diferente com o resultado reagente, ele recebe o diagnóstico de positivo para HIV. E o que você falou, quando a pessoa, né, o paciente, recebe HIV positivo, não necessariamente ele vai desenvolver a doença. É isso? Isso. Isso depende do organismo dele ou já do tratamento contra a doença da AIDS? Bom, cada um tem o seu sistema imunológico, né? E cada um tem reage de forma diferente ao mesmo tipo de doença. Mas hoje o município ele conta com 14 tipos de medicamentos, ou seja, os famosos antirretrovirais. E esses antirretrovirais, eles podem ser combinados ou não. Geralmente o paciente, quando ele começa o tratamento, ele é prescrito para ele uma combinação de 3 antirretrovirais, que pode ser num único comprimido, em 2 ou 3 comprimidos diferentes. Né? Nós temos aí comprimido que tem até 3 antirretrovirais associados no mesmo comprimido. Uma vez que ele faz o tratamento, que ele faz o acompanhamento, que ele volta nas consultas de retorno, né, que ele faz os exames de laboratório, ele mantém uma carga viral baixa, ele mantém o sistema imunológico dele fortalecido com a medicação, ele consegue uma qualidade de vida dentro dos padrões da normalidade. Por isso que é importante não faltar no atendimento, na consulta, o profissional de saúde que está fazendo aquele atendimento, o médico que vai prescrever para esse paciente, ele tem que ver, porque nessas consultas de retorno é que ele vai ver se ele teve alguma alteração por conta de um medicamento, e esse medicamento pode ser modificado durante o tratamento. Então, de fato, a pessoa hoje, HIV positivo, consegue ter uma qualidade de vida muito maior do que se a gente for comparar com antigamente. Com certeza.
seguindo aí as orientações do serviço de saúde, não faltando as consultas, fazendo os exames de laboratório, tomando a medicação corretamente, ele consegue um padrão de vida dentro da normalidade. E existe um sigilo muito grande, né, quando se trabalha com HIV positivo dentro desses programas, Saliane? Sim, todo paciente diagnosticado HIV positivo, ele é notificado. Né? Ele é notificado, nós temos o sistema, né, de notificação, esse sistema ele é nacional. A gente consegue visualizar um paciente que é portador do vírus em qualquer lugar do Brasil que ele esteja, né, desde que ele tenha sido notificado. E esse sistema só tem acesso somente os profissionais envolvidos naquela situação. Né? Então, assim, a gente garante total descrição. É fato que algumas pessoas que residem aqui no município procuram outros serviços de saúde, talvez com medo de serem expostas. Mas, de outras cidades. De outras cidades, por exemplo. Né? Eles vão muito para Ribeirão Preto, às vezes vão para Jaboticabal. Mas assim, a gente garante, né, essa descrição ali do atendimento. Porque realmente, de fato, deve ser bem difícil, né? Trabalhar com esse diagnóstico, com o prognóstico, mas tudo tem um encaminhamento e tem sempre um direcionamento, não é? Isso, todos os pacientes que chegam para a gente, eles são acolhidos, nós temos atendimento psicológico também. Caso precise de alguma intervenção, de alguma outra especialidade médica, também é realizado, né? Os exames também, eles são realizados do que é necessário fazer. E tudo, pra gente finalizar esse bloco, tudo é SUS, tudo é de graça, tudo é do governo, da prefeitura, como que é isso, Saliane? Tudo é SUS, né? O medicamento é governo federal e aí nós temos também a parte do apoio da Prefeitura Municipal de Araraquara, né? E agora para o ano de 2021 nós temos aí, né, uma previsão, né, de estar ampliando o nosso ambulatório e ampliando a nossa forma de tratamento também. Ótimo, muito bom, mas a gente nunca pode esquecer que usar camisinha é o melhor ainda, prevenir é muito melhor do que remediar, certo? Sempre. 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 A gente vai agora direto lá para a clínica da doutora Maria Carolina Arbex. Ela vai falar hoje também sobre uma questão de saúde de pele. Dezembro também é dezembro laranja, que a gente lembra, né, de cuidar da nossa pele. E ela fala sobre lesão por pressão. Já ouviu falar? Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, sou geriatra. E hoje eu vim trazer um assunto aqui para vocês, né? Dezembro é um mês que a gente fala da pele, da saúde da pele, por câncer de pele. Então eu vou falar também da pele, mas vou falar para vocês de lesão por pressão. Então, na geriatria, né, na neurologia também, isso é bastante comum, né? A lesão de pele é uma lesão por pressão, é uma lesão que ocorre em pacientes em geral acamados, pacientes cadeirantes, pacientes que ficam muito tempo imobilizados por algum motivo, restritos a uma poltrona, restritos ao leito, à cama, né? E aí começa a aparecer, por conta desse sofrimento da pele, algumas lesões, principalmente em locais onde há maior proeminência óssea, né? Então isso ocorre aqui na escápula, na região das costas, na região sacral, na região que a gente fala trocantérica, que é aqui do lado do quadril. E isso exige muita atenção, né? Com relação ao cuidado, com relação ao manejo. E o que a gente acho que vale ressaltar que o quanto é importante também cuidar da saúde como um todo para que isso não aconteça, então, de forma preventiva, mas também no tratamento, auxiliar no tratamento. Pacientes diabéticos, pacientes em quimioterapia, pacientes em algum grau de desnutrição têm mais chance de ter essas lesões também e de cicatrização. Então o que é importante? Tem uma boa nutrição, hoje tem suplementos voltados para ajuda na cicatrização, tem procedimentos importantes também para ajudar nessa cicatrização, por exemplo, laser, algumas técnicas utilizadas. A importância de se utilizar medicações e hidratantes adequados. Então, com relação a hidratantes, lembrar de hidratantes à base de água principalmente, tá? Aqueles sem odor, em geral, são os melhores para essas regiões, para hidratar. Então, a hidratação é uma das principais armas que a gente tem para evitar o aparecimento.
A mudança de decúbito, o paciente não fica na mesma posição, seja quando sentado, seja deitado. Fazer uso de materiais na hora de manipular essas feridas, priorizar sempre usar de mãos limpas, né? Lavar as mãos antes, evitar deixar essa região muito úmida, então pacientes que usam fralda, fazer trocas frequentes, se evacuação, trocar todo o curativo, né? E fazer essa troca adequada. Dar preferência para não usar sabonetes na região da ferida. Uma outra coisa que eu vejo bastante comum é fazer usar óleos essenciais ou óleos de feridas cicatrizantes dentro da ferida, sempre ao redor, nas bordas, para melhor cicatrização. E aí, qualquer dúvida, claro, conte com um profissional, um enfermeiro que possa te auxiliar nesses cuidados. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Muito obrigada, doutora Maria Carolina. Muito bom aprender com você aqui sempre no Conexão Saúde. Agora o doutor Oscar Munhoz fala também pra gente sobre os recursos tecnológicos para a confecção de próteses e implantes odontológicos no bloco Odontologia de Ponta. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre recursos tecnológicos para a confecção de implantes e próteses dentárias. Como vocês sabem, hoje em dia a odontologia ela desenvolveu muitos recursos como scanner, fresadora, softwares que nos auxiliam nos trabalhos protéticos de alta excelência, de alta eficiência. Com isso, a gente consegue fazer próteses e cirurgias, onde os recursos tecnológicos eles nos permitem direcionar essas cirurgias de maneira mais efetiva, mais precisa e, no caso do paciente, de um serviço mais rápido e indolor muitas vezes, e muitas vezes também sem a necessidade de pontos. Para isso, o que a gente utiliza? Nós utilizamos um software de computador onde nós, através da imagem 3D que é gerada do paciente via um escaneamento, uma filmagem, né, 3D, nós colocamos nesse software e nesse software nós geramos a confecção do dente, né, no caso o dente que foi perdido. Nos casos que nós vamos fazer a cirurgia implantológica, né, com a colocação de implante, nós associamos essa imagem 3D a uma tomografia e essa tomografia ela vai nos permitir que junto com a imagem 3D do paciente a gente consiga operar no computador esse paciente, tá? Colocando a posição exata do implante, vendo a posição exata do dente que também já pode ser reconstruído na sequência e através dessas imagens nós geramos guias que fazem com que essa posição do implante ela seja colocada exatamente aquilo que nós planejamos no computador. Então, isso torna todo o processo muito mais eficaz e preciso, fazendo até com que o paciente saia com o dente na sequência, um provisório e, em alguns casos, às vezes até um dente definitivo, tá? Então, tudo isso veio o quê? A nos facilitar em tornar o nosso trabalho mais preciso, veio também a tornar o tratamento odontológico do paciente um tratamento muito mais tranquilo, muito mais seguro, né? E com isso a gente consegue obter resultados de altíssima excelência, tá? Os recursos estão aí e cada vez mais a gente está recebendo novas atualizações, novos softwares, inteligência artificial auxiliando nesse processo, tá? Então ficamos aqui com mais uma dica de odontologia. Um grande abraço e até uma próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Excelente, doutor Oscar, muito bom aprender sempre. E agora, a acupunturista, fisioterapeuta, a doutora Andréia Peixoto também tem um tema muito importante para contar para a gente no bloco Acupuntura, Vida em Equilíbrio. Acupuntura, Vida em Equilíbrio, com a doutora Andréia Peixoto. Olá, meu nome é Andréia, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da acupuntura na saúde mental. Quando o nosso corpo e a nossa mente estão em equilíbrio, a nossa energia flui através dos meridianos, que são os canais por onde circulam essa nossa energia, e o nosso corpo todo fica em equilíbrio, um bom funcionamento dos órgãos e uma boa circulação da nossa energia. Acontece que no dia a dia a gente vivencia algumas situações que causam um bloqueio nessa circulação de energia. A má alimentação,
O excesso de trabalho, noites mal dormidas, o estresse, o cansaço, o nervosismo e a ansiedade, tudo isso bloqueia a nossa energia. E essa é a principal causa do aparecimento de doenças e distúrbios físicos ou emocionais, de acordo com a medicina tradicional chinesa. E a acupuntura vai atuar nesse momento, fazendo a liberação desses bloqueios de energia, promovendo um melhor funcionamento dos nossos órgãos e, consequentemente, devolvendo ao nosso organismo o equilíbrio e, consequentemente, a nossa saúde física e mental. Mas como saber onde estão esses desequilíbrios e o que são? Após uma avaliação detalhada com o nosso paciente, é possível a gente detectar em qual ou quais órgãos estão esses distúrbios. E de acordo com a medicina tradicional chinesa, todos os distúrbios que acontecem no nosso organismo estão relacionados com o mau funcionamento dos nossos órgãos. E nós relacionamos os nossos órgãos com algumas emoções. A alegria está relacionada ao coração, a raiva está relacionada ao fígado, a tristeza ao pulmão, as preocupações com o baço pâncreas e o medo com os rins. E é sempre importante a gente lembrar que todas essas emoções são naturais e é normal que a gente sinta todas elas. O problema é quando alguma está em desequilíbrio e isso se torna patológico. Então, um indivíduo que está constantemente triste, melancólico, vai ter um desequilíbrio energético no meridiano de pulmão. Aquela pessoa super ansiosa, sempre preocupada, com a cabeça cheia de pensamentos, com certeza tem uma falta de energia para realizar outras atividades no seu dia a dia. Aquela pessoa irritada, super estressada, que tem variação de humor de forma brusca, com certeza vai ter alguma alteração no meridiano do fígado. E a acupuntura ela é importante nesse momento, onde ela vai desfazer esses bloqueios, melhorar o bom funcionamento de todos os nossos órgãos e devolver a nossa saúde física e mental. A acupuntura ela pode ser realizada tanto de forma separada, sozinha, como um tratamento, ou ela pode ser complementar a outros tratamentos médicos, as terapias que você já realiza. Ela nunca vai substituir, num primeiro momento, esses tratamentos que você já está realizando. Mas é sempre importante que você faça escolhas de tratamentos saudáveis e naturais para a sua vida. Acupuntura, vida em equilíbrio, com a doutora Andréia Peixoto. Ótimo tema, doutora Andréia, muito bom. E agora sou eu que falo para vocês do Hiper Saúde Ribeirão, que é um título de capitalização que você compra, concorre a muitos prêmios e ajuda o Hospital de Amor de Barretos. É isso mesmo, você compra, você concorre, ajuda o Hospital de Barretos e eu vou passar para vocês quais são os prêmios desta semana, que o sorteio vai ser domingo. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando o Hiper Saúde e cedendo o direito de resgate. É dinheiro que você precisa? É dinheiro que o Hiper Saúde está sorteando. Meio milhão de reais só no quarto sorteio. E no Super Giro, 30 prêmios de R$3.000. Serão 30 ganhadores de R$3.000 cada. No primeiro sorteio, R$20.000. No segundo, R$40.000. No terceiro, R$60.000. No Super Giro, 30 prêmios de R$3.000. E no quarto sorteio, R$500 mil de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra. Ajude e concorra, Hiper Saúde Ribeirão. E agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para o nosso bloco delicioso, saboroso, que hoje o chefe Gustavo Oliveira, do restaurante Vitório, fez uma receita sensacional para vocês. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista, que é o bloco do Cozinha Saudável, que hoje tem uma receita deliciosa para vocês. Mas quando a gente lembra de sabor, a gente também lembra do Momento Life, direto da fazenda para sua casa. A Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Saudável, maravilhoso e combina com qualquer momento. Life Sucos, direto da fazenda para a sua casa. Porque o chefe Gustavo, do restaurante Vitório, fez um abadejo com molho de frutos do mar de babar. Chefe Gustavo, o programa é todo seu. Cozinha Saudável, apoio cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos.
E começa mais um Cozinha Saudável aqui no Conexão Saúde. Hoje é com o nosso querido chefe Gustavo. Mês comemorativo, chegamos no mês de dezembro, Gustavo, com tudo. Graças a Deus, 2020 está passando e só está melhorando. E a receita que você sugere para os nossos telespectadores de fim de ano, veio até de branco hoje, para começar bem, começar com tudo, daqui a pouco muita 2021. Paz, né? Muita paz. O que faremos hoje, chefe? Hoje nós vamos fazer de novo um prato mais leve, né, de verão. Tá? Leve então vamos, e sofisticado, porque tá vamos bom fazer aqui. Um abadejo, tá, com molho de frutos do mar, camarão, lula e polvo, camarão, a lula e o polvo laminados, tá? E diferente desse peixe, aqui o acompanhamento dele, ele vai em cima de um creme de abóbora com gorgonzola. Gente, tá? Para tudo. Então é bem gostoso. E fica Muito bonito bom. o prato, fica legal. Vocês vão gostar. E Gustavo, qual a quantidade? Vamos falar aqui para quem está em casa, para a gente ter uma noção de como que a gente faz. Aqui você separou uma posta, né, de abadejo. Aqui tem uma parte da abóbora cabotiá. Vai dar para mais de um prato aqui, tá? Vai sobrar aqui. Daria pra gente fazer guarnição para uns 3 pratos. Uma abóbora inteira, uns 6 pratos de guarnição. Entendi. Tá? Tomate picadinho. Tem 3 tomates picados aí, também vai sobrar um pouco. Depois eu vou passar a receita para fazer direitinho, tá? Entendi. Para você. A gente vê na quantidade na cozinha daqui a pouco. Você vai Isso. colocando. Prestem atenção, peguem caderno, peguem caneta e vão vendo daqui a pouco a ordem que o chefe Gustavo vai fazer na cozinha. Isso é importante. Isso. E o gorgonzola. Que vai ser batido junto com a abóbora, né? Para dar sabor no caldo. Esse palmito a gente vai grelhar também para guarnição. Azeitinho de ervas, que eu já fiz aqui com tomilho, alecrim, sálvia e azeite. Pouquinho no fogo, para extrair o sabor das ervas. Ok. E guarda. Reserva, esse azeitinho você pode usar para tudo também, que é bem bacana. E o leite. Esse aqui vai na guarnição também, vai no creme de abóbora. Então, tá bom. Esse é o leite, não é desnatado, É um creme de leite fresco. Creme de leite fresco. Creme de leite fresco. Então, vocês anotaram aí todos os ingredientes. Camarão, lula, polvo, o abadejo, tomatinho, abóbora cabotiá, gorgonzola, alho, palmito e o azeite de ervas. É uma salsinha que vai no molinho de frutos do mar para decorar. Perfeito, a gente vai direto para a cozinha e vocês vão prestando bastante atenção na ordem que o chefe Gustavo vai fazer e vai utilizar todos esses ingredientes.
E a gente finaliza aqui, ó, com o Gustavo, com o nosso querido chefe Gustavo, a gente finaliza com chave de ouro aqui o mês de dezembro, na verdade, assim, o ano de 2020, com este prato, gente. Não, por favor, Lecoque, aproxima a câmera, mostre os detalhes desse prato, porque é uma obra de arte. Gustavo, o que é isso, gente? Por gostoso, favor, me né? ajuda e explica de novo, porque tá demais. Então esse é um creme de abóbora e gorgonzola, tá? Que fica Vocês viram, batendo no liquidificador, né? Isso. Para você engrossar, para você afinar um pouquinho, ou você coloca um pouquinho de sempre o caldinho de legume para dar as... Você usa em tudo o caldinho de legume? Usa bastante. Né? Para de carne também, né? E aí frutos do mar, polvo laminado, lula laminada e camarão. Com o tomate ali, você fritou no alho também, o tomatinho pequeno. Que delícia, que fácil de fazer. O abadejo. E aqui, ó, é o esse é manjericão que eu tinha só pra enfeitar. Não, ele vai no molinho, eu tinha esquecido de falar. Ah, porque a gente não tinha colocado aqui, a gente não tinha, né? O manjericão, o palmito que você fritou. Com um azeitinho de ervas. Gente, o que a gente fala para o nosso querido chefe Gustavo? 10 coraçõezinhos, 10 estrelinhas, Gustavo. Obrigado. Arrasou, não tem... Olha, uma obra de arte, que delícia, que coisa boa. Tem aqui no Restaurante Vitória? Esse a gente faz sazonalmente. Agora faz um tempinho que eu não faço. A gente fazia muito de domingo, assim, como uma sugestão, né? Mas deu vontade de colocar de novo, agora que eu fiz pro programa. Gente, lindo, eu vou experimentar, claro. E Gustavo, conta pra gente o que você deseja para 2021, para quem tá em casa, depois desse ano, né? A gente tá nesse mês, assim, de retrospectiva. As lembranças não são tão boas assim, a gente sabe. Foi um ano muito difícil, atípico, mas a gente caminha. Sim, eu desejo que todo mundo se restabeleça, né, depois desse ano bem difícil que a gente teve, né? E ano de aprendizado também, né? Você aprendeu muito? O que mais? Eu acho que eu aprendi. Aprendeu mais, Gustavo? Você ficou preocupado? Eu fiquei bastante preocupado, mas a gente vê que tem muita coisa que a gente não tem necessidade, que a gente corre muito, às vezes à toa, né? Esse tá molho. Gostoso. Ai, gente, eu tô com dó de quem tá em casa, ficou com vontade. Tá dando água na boca, gente, de vocês aí? Carol, você tá aqui no estúdio? A gente finaliza, Gustavo, mas eu preciso dar um recado da Aninha da Nação Verde. Ana, o que você mandou pra gente hoje? Cornitos de pimenta, você que adora porcaria. Nem combina a gente aqui falar de porcaria no Conexão Saúde, muito menos no Cozinha Saudável. Então substitua o Doritos pelo Cornitos de pimenta. Ele é assado, feito de farinha de milho, sem corante, sem glúten, sem lactose e, olha que notícia importante, sem origem animal. Olha que coisa boa. A Nação Verde tem muita coisa boa, muita coisa saudável. Esse fim de ano, vai lá, comece a cuidar da sua saúde. Fale com a Ana da Nação Verde, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a se adaptar com os produtos na sua realidade. Fechado? Fica ali na Rua 4, nessa esquina maravilhosa, deliciosa. E a gente agradece, Vitória. Você, a sua mulher que estava aqui com a gente, muito obrigada pela recepção, por estar conosco aqui no Conexão Saúde em 2020 e que a gente continue 2021 firme e forte, se Deus quiser. Isso mesmo, eu que agradeço o convite e tudo mais, é um prazer participar. A gente volta pro estúdio. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Chefe Gustavo, que delicioso, que coisa boa. Olha, molho com camarão, lula, polvo, frutos do mar, ainda abadejo. Arrasou, é nota 10. São 10 coraçõezinhos, 10 estrelinhas para ele, chefe Gustavo Oliveira, muito bom. A gente agradece sempre, né, o apoio aí da Prefeitura, a você, Saliane, por ter vindo aqui nos ajudar com essa questão. E a você, nosso telespectador, que está sempre com a gente todas as quartas-feiras, 10h15 da noite.
Horário de reapresentação novo. Amanhã estaremos aqui novamente com esse programa, toda quinta-feira, 7h40 da tarde. E eu também te encontro toda segunda-feira, 7 horas da noite, ao vivo, na Rádio Morada, com muita saúde para vocês. Uma boa semana, um grande beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital, Suco Life, laranja da fazenda, Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região.